Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast A Arte de Vencer. Um podcast feito especialmente para você, contando histórias inspiradoras e trazendo as melhores técnicas para o seu sucesso. Esse podcast tem o patrocínio do Espaço da Audição, uma empresa brasileira de aparelhos auditivos, uma empresa que detém uma alta tecnologia em seus produtos, ótimos serviços com uma rede credenciada de centenas de unidades espalhadas em todo o Brasil. Então, se você tem um problema auditivo ou conhece alguém que tem um problema auditivo, não deixe de entrar em contato com o Espaço da Audição, www.espaçodaudição.com.br. Agende seu horário, fale com os profissionais e busque um profissional mais próximo de você. Não deixe de cuidar da sua audição, ela é muito importante para você. Bom, no episódio de hoje eu tenho um convidado muito especial. Vamos contar uma história extremamente inspiradora para todos vocês, eu tenho muita certeza, então fique atento. Antes de apresentar meu convidado, vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube, curta as nossas páginas nas redes sociais e também curte, comenta e compartilha esse vídeo com todos aqueles que você conheçam, tá bom? Muito obrigado a todos e vamos começar. Hoje o meu convidado é o Roberto Policício. Isso. O Roberto, ele é ex-CEO da BioAge. Isso. E antes de ele contar a história dele, eu quero deixar uma pergunta para vocês aqui. Vocês teriam coragem? Responda honestamente e comenta aí nos comentários. Você teria coragem de assumir uma empresa que estava praticamente abandonada, com muitos problemas, e depois de 10 anos, 11 anos, você conseguir vendê-la para um grande grupo? Você teria essa coragem, principalmente no mercado extremamente competitivo? O Roberto teve essa coragem e vai contar essa história para a gente. Seja muito bem-vindo, Roberto. Obrigado. Boa tarde, Zé Cláudio. É verdade. Eu estou aqui lembrando de como tudo começou. Na verdade, essa última investida na minha vida de trabalho, né, como empreendedor, eu iniciei aos 60 anos de idade, né, quando eu pensava que já estava bem próximo de pensar na aposentadoria. Uhum. Afinal, havia trabalhado de muito cedo, desde os 16 anos de idade, consegui juntar um patrimônio que seria suficiente para minha aposentadoria, mas sempre borbulhava nas veias a vontade de empreender, de Tá no novos DNA desafios. já, Está né? no DNA, exatamente. E aí foi que apareceu a oportunidade, né? Nós conhecemos essa empresa, eu me tornei consultor dessa empresa no ano de 2010, 2011, mais ou menos, finalzinho de 2010, começo de 2011. Conheci essa empresa, como você falou, numa situação dramática. Ela estava prestes a encerrar as atividades no mercado brasileiro. Essa empresa, que foi inaugurada em 2001, portanto, 10 anos antes desse momento do nosso encontro, do meu encontro com a empresa, a BioAge, ela foi fundada por um médico, cirurgião plástico, Dr. Jamel Fares, um homem muito conhecido no ramo da cirurgia, da estética, né? E ele teve a visão de trazer para o mercado brasileiro produtos na área de dermocosméticos de categoria internacional, né? O mercado brasileiro, naquele momento, já comportava, e até o momento a gente basicamente vivia de produtos importados de alta qualidade, alta categoria e desempenho, principalmente desempenho. Na área de dermocosméticos, o produto tem que entregar, Uhum. né? E ele tinha certeza que seria capaz de trazer para o mercado brasileiro as condições de desenvolvimento e produção local de produtos de categoria internacional. Até então não existia. Olha, eram poucos e ainda a gente vivia muito mais em função dos importados, né? Que era o que dominava esse mercado de prestígio de desempenho. Quando eu falo desempenho, eu falo tanto o produto home care de uso domiciliar, né, pela cliente final, quanto, e principalmente no caso da BioAge, produtos destinados a uso profissional, para as esteticistas, para
os biomédicos, ou biomédicas, e até para os dermatologistas, né? E esse mercado era muito incipiente no Brasil nessa época. E o Jamel conseguiu contratar pessoas de muito gabarito profissional na área de P&D para criar aqui fórmulas de igual para igual, para competir realmente com o mercado internacional, né? E assim lançou a BioAge em 2001. E como ele fez um trabalho muito bem estruturado na época, muito bem feito, fórmulas realmente de impacto, né? Ele conseguiu rapidamente atingir um sucesso razoável, rápido. Só que aí ele, no meio do percurso, ele decidiu investir em um outro segmento de negócios, mais voltado para a área médica, que é a produção dos injetáveis, né? Que até hoje dominam esse mercado aí de os injetáveis, os enzimas botulínicas, coisas desse tipo. E ele decidiu construir uma indústria, uma fábrica dele própria na Europa, na França. Com isso, ele começou a transferir recursos aqui do mercado brasileiro, recursos próprios e gerados pela própria BioAge, para financiar o negócio dele novo lá na Europa. E dando prioridade total, porque esse seria realmente um grande negócio para o mercado de estética profissional, medicina, estética e tudo mais. É um mercado mais avançado lá nesse É mais segmento. avançado, sem dúvida. E aí, com isso, ele passava a maior parte do tempo dele na Europa, se dedicando a esse novo negócio, e os recursos sendo investidos e canalizados para o crescimento lá. E aí a BioAge foi enfraquecendo. Você sabe, qualquer negócio, quando você tira o foco, quando você tira energia, ele tende a morrer. Ainda mais num país difícil como o nosso para empreender, né? Não tenha dúvida. E aí ele chegou num ponto que ele percebeu, ele se deu conta que a coisa não ia bem e ele foi tentar se aproximar, reaproximar para ver se conseguia reativar o negócio aqui no Brasil, né? Para piorar a situação, ele se deu conta que as pessoas com que ele havia deixado aqui o comando do negócio haviam trabalhado de forma indevida, inadequada, e a empresa estava realmente com danos financeiros e uma situação realmente totalmente descontrolada. A dívida naquele momento, em 2001, atingiu o patamar de quase 12 milhões, faturamento em declínio mês a mês, chegando a cair para 6 milhões anuais, não é nada, perto de uma dívida de 12, e ele principalmente perdeu aquilo que todo empreendedor necessita, que é o crédito. Se você não tem crédito com fornecedor, se você não inteiro, tem portas né? Você não inova, não lança produtos, não faz mais acabou nada. o negócio. E ele então decidiu fechar o negócio, apesar de toda a ideia que deu certo de início, todo o sonho que ele teve de empreender nesse segmento, ele estava com a cabeça voltada para o negócio novo dele lá na Europa. E isso, nesse momento eu conheci o Dr. Jamel. E ele me convidou porque ele queria tentar preparar essa empresa para vender. E como que você conheceu ele? O Jamel, ele já está, quando ele percebeu a situação que a empresa se encontrava, ele tentou buscar no mercado pessoas interessadas em adquirir a marca, adquirir a empresa, Sim. aqui no mercado brasileiro. Mas a situação, ele estava numa situação de descontrole muito grande e não tinha interessados. Ninguém realmente queria pôr dinheiro num negócio que estava já naufragando praticamente. Nessa situação, por intermédio de um amigo comum, ele chegou até a mim como alguém que poderia ajudá-lo, quem sabe, a maquiar o negócio, estruturar o negócio para vender de uma maneira um pouco mais fácil do que estava, como ele tinha encontrado. E eu fui trabalhar com ele nesse momento, né? Quando eu cheguei e me deparei com a situação, a realidade dos fatos, eu falei, olha, Jamel, a empresa é recuperável, mas nesse momento, você, para sair, para criar uma energia e voltar novamente a uma espiral ascendente, você precisa de um investimento mínimo na ordem de 3 milhões naquele momento. Ele falou, eu não tenho, esse dinheiro todo estou colocando todo esse dinheiro no empreendimento novo, lá na Europa, a tal empresa dos injetáveis. E eu falei, sem dinheiro mínimo para a gente poder honrar a folha de pagamento atrasada, para você ter uma ideia, né? Vai ser difícil.
Ele falou, bom, se não tem alternativa, o melhor mesmo é encerrar as atividades. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Fala. Mas você já era dessa área? Dentro da sua trajetória, Sim, você já atuava? na área, no segmento de beleza, sim. Tá. Eu comecei atuando em 1970 na Avon Cosméticos, né? Como estagiário, né? Depois eu acabei fazendo carreira de 20 anos na Avon e uma parte desses 20 anos, 4 anos eu passei nos Estados Unidos, na matriz deles, em Nova York. Depois eu atuei também na Nu Skin, que é uma multinacional no segmento de Uhum. beleza, de cosméticos. Então é um segmento que eu tinha familiaridade, sim, né? Mas atuei em outras áreas também. Atuei em outras áreas e empreendi em outras áreas também, além de cosméticos. A maior parte do tempo foi realmente cosméticos. E isso também entra um pouco na veia, sabe? Você é uma coisa que você acaba se envolvendo de uma maneira até passional com isso, né? E, bom, nesse momento eu falei para ele que ele disse então que iria fechar o negócio. Eu falei, ó, Jamel, você pode até decidir fechar, é uma decisão que compete a você, você é o dono, está o seu nome no contrato social, mas lembre-se de uma coisa, o governo não vai te perdoar as dívidas de impostos, os bancos não vão perdoar as dívidas que você acumulou em todos eles, os três grandes bancos, e você tem hoje as portas fechadas com os fornecedores com dívidas acumuladas, fora a folha de pagamento atrasada para os seus funcionários. Quer dizer, isso tudo vai virar uma avalanche na sua cabeça. Uhum. Você não vai ter paz nem sossego, pode ter certeza, nos próximos anos. E ele estava realmente bem desorientado nessa hora. E aí surgiu a ideia, conversando com meu enteado em casa, que é um empreendedor nato também, surgiu a ideia de a gente fazer uma avaliação de uma proposta de assumir a empresa pela dívida. Mas e aí? Se eram necessários 3 milhões para poder minimamente reativar o negócio, como a gente iria conduzir isso? Como a gente iria levar isso adiante? E aí surgiu a ideia, a proposta de vender 50, adquirir a empresa do Jamel pela dívida e oferecer 50% da empresa a novos sócios investidores que iriam colocar 3 milhões, que era o dinheiro que a gente precisava para Necessário. reativar. Uhum. O que aconteceu, José Cláudio? Nós, para poder vender uma empresa naquela situação, nós tivemos que elaborar um business plan muito bem detalhado, muito bem feito, que dava garantia, pelo menos dava a visão a esses potenciais sócios de que a empresa era recuperável e de que ela daria lucro no futuro a médio prazo. Porque ninguém ia pôr dinheiro numa coisa que não tivesse perspectiva Era nenhuma. quase que comprar um imóvel na planta, sabendo que o terreno estava contaminado, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas nós fizemos esse plano e dividimos em 10 cotas de 300 mil reais, porque achamos que seria mais fácil alguém arriscar 300 mil do que os 3 milhões. Vamos fazer 10 cotas de 300 mil, vendemos 50% da empresa e conseguimos logo arrumar alguns amigos que apostaram, conheciam a gente, me conheciam de anos, Em vocês, né? basicamente apostando em nós, na nossa competência, na capacidade de reverter o negócio, de transformar o negócio em alguma coisa lucrativa no futuro. Nós tínhamos vendido já 8 cotas de 300 mil cada, faltavam 2. A gente já estava animado. Bom, com isso a gente já consegue ter uma visão, uma perspectiva de recomeçar o negócio, né? Dá até confiança saber que 8 Pô, pessoas analisaram o projeto, né, o e, business plan, e e colocaram, acreditaram. acreditaram. Exatamente. Mas aí, quando nós fomos oferecer para um último, que seria, vamos tentar vender 2 cotas para ele, né? Que era um amigo do Tiago. Vamos oferecer, marcamos. Eu tinha feito cirurgia nos olhos, estava lacrimejando, os olhos vermelhos, mas eu falei, cara, vamos assim mesmo, não posso Estava perder essa até oportunidade. emocionado. E exatamente o que aconteceu, enquanto eu falava, e o Tiago, nós falávamos para esse prospecto, né, esse interessado, eu chorava. Eu estava de óculos escuros, mas eu chorava, chorava. E ele não entendia nada, né? Eu falei, pô, eu acabei de sair da cirurgia ontem, fiz uma cirurgia nos olhos, e é por isso que eu estou chorando, não estou emocionado, não. Mas se você quiser tomar isso com emoção, eu também estou realmente entusiasmado com o negócio. Aí fizemos uma conversa de amigos lá, e ele escutou atentamente, ficou pelo menos umas 2, 3 horas fazendo perguntas e tal. No final ele falou, olha, gostei, eu acho que esse negócio vai dar certo.
plano está muito consistente. Ele era um empresário de vários ramos, ele tinha investimentos em ramo imobiliário, tinha importação de automóveis de luxo, tinha um monte de coisa pulverizada, assim, vários negócios. Ele ouviu, né, atentamente, fez perguntas sobre o plano e falou, gostei, quero participar disso, mas com um detalhe, eu não quero comprar 2 cotas. Ou eu compro as 10 cotas, 50%, ou não me interessa. Aí, Zé Cláudio, nós pensamos, bom, todas as pessoas comprometidas, entre aspas, com compra de cotas eram amigos, pessoais. Era só pegar o telefone, ligar para eles e falar, olha, nós conseguimos aí um outro financiamento, conseguimos recurso de outro meio, por outro meio, e tudo bem, obrigado pela confiança e tal, e foi o que nós fizemos. E esse sócio entrou e colocou os 3 milhões para adquirir 50% de um sonho. Ele embarcou no nosso sonho, essa é a verdade. E, para resumir a história desse sócio, ele pagou os 3 milhões e 2 anos depois ele vendeu 20%, porque ele comprou 50%, ele vendeu 20% pelos mesmos 3 milhões, ou seja, ele ficou com os 30% dele. Olha que Com maravilha. investimento zero. Mas ele teve a Cheirou um bom visão, negócio correu o e risco, foi. e 2 anos depois a situação já era diferente. Nós já tínhamos começado, a roda já estava girando. 2 anos depois a gente já botou a roda para girar. E como foi o primeiro dia ali depois que o dinheiro estava na mão? Como é que foi essa rotina? Bastante desafiador, né? Porque você tem 3 milhões com 12 de dívida de um lado. Só de banco era quase 5.600, na verdade, de bancos. Você com 3 milhões no caixa. Por outro lado, folha de pagamento. Se eu não pago o funcionário, ele não trabalha. E ele tem todo o direito de receber o seu salário. Comprar matéria-prima. E os fornecedores e tudo mais, né? Bom, os impostos, primeira coisa, imposto, agora nós não vamos poder pagar. Vamos contratar uma empresa especializada para tentar negociar essa dívida de uma forma mais elástica, num prazo bem, de preferência 10 anos ou mais, né? E esse escritório falou, olha, nós temos, e de fato tinham mesmo, informações muito quentes que vem um refis aí. E tá para chegar, tá para anunciar, daqui 1 mês, daqui 2, daqui 3 no máximo. A gente vai segurando, porque a gente não parava de receber oficial de justiça lá na porta, todo dia. E eles segurando, toreando. Vai sair, e saiu. Quando saiu o refis foi uma maravilha, porque nós conseguimos prolongar essa dívida, esticar essa dívida, negociar essa dívida e reduzir, assim, violentamente o valor, né? Com redução das multas e taxas e tal, e mora e tudo mais. Então, por um lado, a gente conseguiu segurar os impostos até o refis. Por outro, bancos fecharam as portas, né? Porque quando nós chamamos para negociar, devo quanto? 2 milhões? Ok, eu tenho 400 mil para te pagar. Que absurdo. Eles saíram indignados de lá, né? Viravam as costas, iam embora, batendo o pé. Vinha uma trupe de agentes do banco para receber, para negociar com a gente. E nós não tínhamos dinheiro, o que nós tínhamos era isso. E nós tínhamos que priorizar a retomada. E aí, entre uma luta e outra, né? Porque nós dividimos aí, nesse momento nós nos dividimos. O Tiago, que era meu sócio também executivo, ele ficou ali na linha de frente, peitando todos os cobradores e fornecedores e tudo mais. Te dando retaguarda para... E eu comecei a trabalhar na reativação do negócio. Porque no último ano, sem recurso, a empresa parou de lançar produtos. E inovação nesse segmento de negócio é vital. É fundamental. Fundamental. Você tem que inovar constantemente. O consumidor espera isso. Espera isso, porque ele vê o mercado, ele vê... É um mercado dinâmico demais, dinâmica. Todo mês você vê lançamentos de novidades. Você não pode ficar parado, né? Para você ter uma ideia, depois que a gente retomou, que a empresa estava num patamar já estabilizado e tudo mais, a nossa média de lançamentos anual era de 30 a 40 produtos. É muito difícil, porque desenvolver um produto na bancada, a partir do zero, transformar aquela fórmula, testar exaustivamente para comprovar a eficácia de cada produto, senão você não lança o produto. E depois é um processo caro, né? É muito caro e demorado. E uma das vantagens de nós, empresas pequenas, né, comparado com essas gigantes do mercado, é a agilidade, coisa que eles não têm. Então nós não podíamos perder isso de maneira nenhuma. É o nosso diferencial. É a agilidade de estar
inovando mais rapidamente do que eles. Eu acho que uma das maiores complexidades também é que é um mercado extremamente competitivo, aonde esses concorrentes têm um poder econômico muito Brutal, forte, brutal. né? Então é um desafio imenso. É muito grande. Porque eles entram com tudo, né? Qualquer lançamento que eles fazem, embora, e é normalmente esse mesmo, o ciclo deles de P&D para uma inovação é, em média, 3 anos. E nós conseguíamos fazer de 12 meses, que era o limite, a gente trazia isso para 10 meses, 9 meses. O desenvolvimento de um produto a partir de uma ideia, a partir do zero. E ao mesmo tempo o consumidor, ele gosta de novidades, ele Gosta, quer, ele consome a novidade. Então, consome a novidade. isso foi fundamental, essa inovação mais rápida, nesses lançamentos mais rápidos. Decisivo, sem dúvida. E no nosso segmento, mais especificamente, Zé Cláudio, nós tínhamos duas linhas bem distintas dentro do nosso negócio. Uma linha que era totalmente voltada para o profissional e exclusiva para o profissional. Eu não vendo esses produtos para a consumidora final, Uhum. porque são produtos que têm um modo de utilização que deve ser muito bem controlado e muito bem aplicado por quem entende de fisiologia da pele e tudo mais, né? Esse produto eu só vendo para profissional formada Uhum. em curso superior de estética, né? Ou biomédica, enfim. E eu tenho a linha Home Care. Essa profissional, nesse momento, era a pessoa que fazia chegar até o consumidor final o meu produto. Então eu primeiro tinha que convencer essa aqui que entende do assunto, que tem na mão todo o mercado, todos os lançamentos para comparar e avaliar, antes dela decidir, optar e levar o produto para a consumidora final com a nossa marca, para o home care, para a consumidora Sim. final, né? Então a gente realmente precisava ter desempenho, porque eu estava mostrando para quem entende do assunto, para ela comparar com as outras marcas. E nós tivemos eu acho que um fator de muito positivo para nós, que foi a área de P&D que o Dr. Jamel deixou. Ele deixou pessoas formadas, muito capacitadas para desenvolvimento rápido. Ele criou essa dinâmica e isso fazia parte já do negócio. Coisa que numa multinacional grande, porque depois, entre outras coisas, nós aproveitamos o tempo ocioso da fábrica para terceirizar para grandes empresas, inclusive multinacionais, grandes. E aí você vê a morosidade de um processo dentro de uma empresa grande dessa, comparado com o que nós tínhamos internamente, né? Mas é assim mesmo, esse é o mercado. Mas quando vocês assumiram, em que pé estava como que esses profissionais, esteticistas, esses profissionais, como eles estavam enxergando o processo que se encontrava a BioAge quando vocês assumiram? Foi difícil esse poder de convencimento? Faltava credibilidade ou não? Existia já uma aprovação dos pedidos que carecia de lançamentos, mas ainda assim as pessoas elogiavam os produtos, estavam animados com a reestruturação? Como é que foi? Esse foi um ponto crucial, decisivo para nós levarmos adiante o nosso projeto, né? Antes de tomar a decisão de fazer a proposta, eu pessoalmente fiz um trabalho de campo, uma prospecção em várias clientes ativas, ainda ativas, e principalmente algumas clientes que haviam deixado de comprar nos últimos 3 meses, depois nos últimos 6 meses. Eu selecionei um grupo de 20 clientes e fui pessoalmente, humildemente, conversar com cada uma delas. E eu queria ouvir o que elas tinham para dizer a respeito da empresa. E um ponto comum, José Cláudio, a empresa havia trabalhado mal, atendido mal, vários problemas de serviço principalmente, ou de serviço, né? Mas elas tinham um conceito muito alto da performance do produto. Mesmo aquelas que estavam muito insatisfeitas com a marca, por outras razões, elas nunca se referiam à marca BioAge, ao produto BioAge, de maneira negativa em relação ao desempenho, à performance do produto. Isso foi fundamental. Quer dizer, a crença de que o produto funciona era uma coisa que estava gravada na cabeça do mercado, vamos chamar assim, porque aquilo era uma pequena amostra, né? Mas isso realmente se refletiu no mercado como um todo. A crença de que o produto era bom
que funcionava, ele estava gravado nos 10 anos que o Dr. Jamel conseguiu trabalhar, e trabalhar bem. Uma das coisas que nós pegamos e encontramos, a linha não conversava. Porque como ele foi deixando de pagar fornecedores, ele não conseguia mais comprar a embalagem que ele tinha feito, o primeiro lote de produção. Aí ele comprava uma outra qualquer no mercado, totalmente diferente daquela, original. E aí foi ficando um samba do crioulo doido, né? Era uma linha de 60 produtos que não conversava. Não tinha mais uma Não tinha identidade. identidade, nada. Então, esse foi um trabalho que eu imediatamente busquei uma profissional, já dos meus tempos, de minhas experiências anteriores na área de cosméticos, busquei uma profissional da minha confiança, do meu relacionamento profissional mais de alguns anos, e nós conseguimos trabalhar juntos, eu, ela e a área de P&D, para começar a harmonizar isso novamente. Criamos uma nova identidade visual, trabalhamos o logo novamente, criamos um novo padrão de cores para identificar as linhas, pele seca, um tipo de cor, pele oleosa, outro tipo de cor. Aí criamos toda essa padronização, criamos uma padronização para evitar que você trabalhe com um frasco de 25 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml, 80 ml. Vamos padronizar, nós temos 3 tamanhos e vamos tentar trabalhar de uma forma otimizada tudo isso. E fomos, paralelamente a isso, fazendo o trabalho de campo. Nós, na época, trabalhávamos com distribuidores. Eram os que já estavam com a marca BioAge desde o momento que nós começamos, desde o momento zero. Mas eles também insatisfeitos, porque eles faziam e não viam dinheiro, não ganhavam dinheiro. Não era o modelo ideal. Era um modelo em que os tributos pesavam muito para nós e pesavam muito para eles, e sobrava uma margem muito pequena para o trabalho deles, né? Eles estavam insatisfeitos, todos. Então a gente vinha mantendo eles vivos até que a gente estruturou o modelo de franquias. Uma vez estruturado o modelo de franquias, nós viramos a chavinha. E para eles foi bom, tão bom quanto foi para nós. Porque a carga tributária dos dois, desse modelo, diminuiu para os dois, tanto a indústria quanto o franqueado, né? E nós passamos a oferecer muito mais serviço a ele, porque como franqueado você é obrigado, por contrato, a oferecer todo o serviço de treinamento, de marketing, tudo que um franqueado espera do franqueador. Isso para ele também tirou o foco nesse tipo de energia que ele precisava investir no negócio dele, para ele investir basicamente em vendas, treinamento da equipe. Treinamento da equipe era fundamental, né? E esses distribuidores viraram franqueados. Exatamente. Tá. Pelos contatos das minhas experiências anteriores no segmento, consegui trabalhar na prospecção de interessados em terceirizar na nossa indústria. Como eu tinha todas as licenças, eu tinha um controle de qualidade que funcionava bem, um P&D interno, e aí eu consegui trazer, inclusive meu primeiro cliente como terceirista foi a Hipermarcas, que 11 anos depois comprou a nossa empresa. Foi o primeiro cliente. Só para te dar uma ideia, eles trouxeram 6 produtos para a nossa produção interna. 6, apenas 6. Nós tínhamos na nossa linha 60. Com esses 6 produtos, a gente passou de produzir 10, 12 mil unidades para produzir 150 mil unidades para eles. Aí você já tem o termômetro do quanto era pouco, né? Não, muito pouco, exatamente. Muito pouco. O que é interessante como as coisas foi conspirando a favor, né? Então, surgiu a possibilidade dessa aquisição, aí vocês conseguiram pessoas que apostassem no projeto, o que ajudou no início, porque Sim. imagina começar uma operação ali não conseguindo esse investimento, então Não, foi bom, não ia ter. porque conseguiu esse investimento Sim. rápido, né? Colocou Rápido. dinheiro no caixa de forma rápida, aí ocasionou de vir um refis. E o que é interessante é que nessa primeira terceirização que foi feita, né, também caiu no colo por uma situação específica também, né? Foi. Que estava acontecendo uma aquisição também, não era de a Hiperafarma estava adquirindo A Mantecorp, exatamente. Foi um lance de oportunidade. Porque a Hipermarcas tinha acabado de comprar a Mantecorp, que é a marca que eles até hoje está no mercado, é uma marca muito conhecida e forte. Eles tinham acabado de comprar e nesse processo todo de fusão,
eles perderam um ano no timing de novos desenvolvimentos. Então, o que que aconteceu? Eles nos procuraram não para fabricar, terceirizar alguma coisa que já tinha pronta, no fim desenvolvida e pronta para fabricar. Não, eles pegaram produtos nossos de linha e deram uma vestimenta Mantecorp para ser muito rápido. Simplesmente colocaram um novo rótulo, uma nova embalagem com a marca deles, para poder lançar rápido, para não perder esse timing Foi uma grande do mercado. oportunidade, Foi né, uma também. excelente oportunidade. E eu te digo mais, Cláudio, por você vê que realmente o nosso P&D, desde aquela época, era um P&D de vanguarda, de ponta. O produto que até hoje é carro-chefe na linha Mantecorp, até hoje, foi um produto da nossa linha que foi desenvolvido e fabricado em 2011, 2012. Ai, que Está fantástico. até hoje como carro-chefe, o primeiro produto de mais vendas da linha Mantecorp até hoje. Porque isso significa o quê? O nosso P&D já era um P&D que desenvolvia fórmulas ganhadoras, winners, né? Ganhadores. Isso foi muito bom também. Durante todo esse tempo nós tivemos esse mesmo mote de trazer produtos muito bons e diferenciados para o mercado. Fabricamos para Farma Ervas, que é uma marca de 100 anos, aí, uma marca antiquíssima, veio buscar produtos desenvolvidos por nós para também fabricar com a marca deles. Então isso nos ajudou bastante. O mundo corporativo muitas vezes é muito imediatista. E essa visão de, poxa, vamos trazer um cara que vai custar 4 vezes mais caro que eu, mas é o cara que vai trazer resultado, é um pensamento difícil hoje para muitas pessoas que empreendem pensar dessa forma. Ter alguém contratar alguém que custe caro, mas que você sabe que pode ser um grande caminho e que fez total diferença também nesse processo, né? Na capilaridade das vendas, nessa transformação de formatos, né, de distribuição para franquia. Então, eu acho muito bacana eu acho que esse highlight, eu acho muito importante enfatizar, porque é isso, às vezes as soluções, as melhores soluções, nem sempre estão nos profissionais, eles custam, né? Mas se eles trazem resultado, o caro ou barato, ele é muito relativo. Ele não é caro, ele se Exato. torna Ele barato. se tornou barato, exatamente. No início era caro, Com mas o se tempo ele tornou se tornou barato, barato, né? porque ele realmente entregou. Esse é o que importa. E Eu acho que esse é o ponto. permitiu dentro desse processo, pelo que eu entendi, é, cuidar de um processo para reerguer a empresa, a ponto de vocês também não tirarem o foco no ponto principal, que era o desenvolvimento da própria linha, a própria cadeia de vendas dos negócios, dos produtos BioAge, né? É verdade. Então, isso ajudou muito a lançar novos produtos, a inovar, a aumentar a sua capilaridade de vendas. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como foi esse processo em paralelo dos lançamentos dos novos produtos. A gente sabe que lançar novos produtos às vezes é difícil, porque depende de princípios ativos, como que se busca isso. Também teve todo um trabalho talvez muito pesado de marketing. A gente sabe que esse segmento também demanda a participação de muitos eventos, que são coisas caras também. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho. Bom, lançamento, como eu te falei, é prioridade. A inovação nesse segmento é decisiva, é vital. E a gente não podia abrir mão disso. E aonde você vai buscar essas novidades? Na fonte. A fonte, qual é? São as grandes feiras internacionais, né? Por mais que a gente não tivesse recursos sobrando, eu todo ano separava uma parte do orçamento e todo ano eu visitava 2 feiras internacionais que são os ícones desse segmento de beleza, né, de cosméticos, que é a InCosmetics. Ele se realiza em países diferentes, um ano em Paris, um ano na Holanda, Amsterdã, outro ano em Barcelona, eles ficam alternando. E a Cosmoprof Itália, que é a maior feira de cosméticos do mundo, tirando as chinesas, que são outra coisa, outra história, mas são 2 feiras referências, né? Os grandes fabricantes do mundo, os grandes fornecedores globais participam dessas feiras. A empresa brasileira rompeu as fronteiras. Realmente a gente começou, apareceu o próprio Dr. Jamel,
próprio Dr. Jamel, veja, o fundador da empresa, ele tinha, e tem até hoje, desculpe, ele tem uma distribuidora de produtos médicos, né, para cirurgião plástico, principalmente, especificamente, no Panamá. Ele atende toda a América Central e ele tem uma distribuidora no Panamá. E é bem forte, ele importa produtos franceses, coreanos e chineses, tal, e a partir dali ele distribui para essa área médica, né, de profissionais. E, e aí ele começou a ser o primeiro distribuidor da BioAge internacional. Imagina só. Olha só. Ele começou distribuindo no Panamá, na própria Costa Rica. Costa Rica é um mercado muito bom. E aí foi abrindo Honduras, esses mercados pequenos ao redor. Como ele já tinha contato com profissionais da área para vender os produtos que ele atendia, foi mais fácil ele chegar no consumidor profissional, para principalmente as linhas profissionais da BioAge. A partir daí, nós também percebemos que havia oportunidade para expor a nossa marca na Europa. Então, ao invés de só visitar a feira de Bolonha, nós fizemos uma parceria com o pessoal da Apex, né, via a ABPEC, a entidade aqui da classe, e nós montamos um stand BioAge na Cosmoprof, na Itália. E sempre apareciam interessados da Índia, da China, Tinha gente do mundo Hong Kong, todo, do mundo né? todo, mundo todo. Aquela feira visitada é mundialmente conhecida, né? E aí nós fomos, abrimos Portugal, abrimos Itália, abrimos Áustria, abrimos Holanda, depois apareceu o interessado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente começou a dar distribuição, aí no caso distribuição por estado. Começamos na Flórida, fomos para o Maine, fomos para Nova York, fomos para o Texas. Então a gente tinha, não representava, era menos de 10%, todos eles juntos dava menos de 10% da Sim. venda nacional. Mas era importante, né? Muito importante. Muito importante, que dava exposição para a marca, fortalecia a marca também, né? E dava confiança que o produto brasileiro, Exato. ele tem, sim, respeito pelo consumidor europeu, pelo consumidor americano, tem muito, no caso, oportunidades, né? Muitas oportunidades. A gente sempre encontrava nas feiras, principalmente na Itália, os colegas de outras marcas, principalmente cabelos, né? Vai muita gente de cabelo, produtora de linhas capilares aqui brasileiras, que tinham grandes volumes de negócio fora do Brasil. O Brasil é bastante respeitado, no segmento de beleza é bastante respeitado fora. Isso é muito bom, né? Muito bom. Isso é muito Muito bom. bom. E uma coisa também bastante interessante, né? Que vocês enxergaram a questão da economia colaborativa. Afinal de contas, vocês identificaram uma grande quantidade de profissionais que atuam no segmento, porém ainda existia uma limitação de capilaridade de vendas em função de conseguir franqueados, né? E o Brasil é um país continental. Se a gente pensar em 50, 60 franqueados, para um tamanho como o Brasil, ainda apesar de ser muito, mas é pouco para atingir, né, essa capilaridade toda. E aí surgiu a ideia do Derma Expert. Isso mesmo. 60 realmente são poucos franqueados. Na verdade, como eu te falei, né, eles dos 60 você tinha metade deles com 2 e até 3 outras lojas, umas 100 pontos de unidades, venda, mais ou menos. ponto de venda abertos, mais de 60, talvez umas 100 unidades. Mas ainda assim é pouco, o Brasil é muito grande. Então a gente começou a perceber que eles estavam desbravando os mercados, né? Um distribuidor de Porto Alegre, que é o maior, até hoje é o maior do Brasil, muito grande. O distribuidor de Porto Alegre, na verdade, atendia o Rio Grande do Sul inteiro, mas era um trabalho insano. Porto Alegre, o Rio Grande do Sul é imenso. Né? Tem cidades espalhadas 300, 400, 500 quilômetros de distância, boas cidades com potencial enorme e com um número crescente de profissionais, com escolas de estética, curso superior de estética. Então, era muito difícil para ele dar assistência, dar o atendimento, né, sem ter uma unidade de franquia em cada uma dessas localidades. Por outro lado, montar uma franquia no modelo nosso era muito caro, porque um modelo nosso pressupunha estoque no local, loja para atendimento profissional, parte profissional, loja separada para atendimento home care e
um centro de treinamento, fora a parte administrativa, que podia ser pequena, aí já não é tão grande assim, mas era obrigatório ter um centro de treinamento para pelo menos 20 pessoas, porque isso é que girava o negócio, os workshops semanais, os treinamentos e tal, né? Continuamente. Então, para você montar uma unidade franqueada, numa cidade, digamos, vamos falar um pouquinho, Santa Maria, né? Quase 400 quilômetros de distância de Porto Alegre, que é uma cidade com enorme potencial, cidade com gente que consome estética, consome beleza, né? E é interessante, mas para montar uma estrutura dessa lá, pô, custo-benefício, investimento, não era uma coisa simples de ser elaborado, de se fazer. E aí nós começamos com essa ideia, vamos capilarizar por meio de uma franquia na mão do celular. Vamos pegar pessoas que têm esse perfil empreendedor, que têm esse liderança dentro do mercado da estética, local, regional, e vamos transformá-la numa subfranqueada da franquia de Porto Alegre. E nós criamos um aplicativo para essa finalidade. Ela, com esse aplicativo, ela tinha contato permanente e direto com a franqueada. A franqueada, todas as vendas do Rio Grande do Sul passavam pela franqueada, quer dizer, eu não concorria com ela, Sim, isso era fundamental. sem dúvida. Né? Tudo passava por ela, mas era como se fosse realmente uma subsidiária pequena, né? Em cada pequena cidade. Ela foi abrindo uma Derma Expert em cada uma das cidades, dando o treinamento, e a gente começou a ter tudo diferenciado para ela. Treinamentos diferenciados, descontos, promoções. A Derma Expert passou a ser realmente uma segunda linha dentro dessa hierarquia, uma segunda linha, mas sempre passando pela franqueada, que sempre tinha participação em qualquer tipo de negócio, qualquer volume de negócio. E também, vamos organizar um grande seminário no Rio Grande do Sul. Pô, a gente fez seminário, chegamos a fazer, a gente chamava de roadshows, os roadshows. Nós chegamos a fazer roadshows para 800 profissionais. Então, quando você fazia só em Porto Alegre, vinha 300, era um grupo grande, né? 300 e pouco. Mas nem tudo na sua trajetória também foram flores, né? Não, não foram. Não foram. Na verdade, Cláudio, eu sempre tive essa chama do empreendedorismo. Eu sempre tive a vontade de empreender, ter um negócio. Sempre, desde sempre. Comecei trabalhando como executivo, como estagiário, depois, enfim, executivo, na área de TI. Comecei trabalhando na área de TI, na Avon Cosméticos, trabalhei muitos anos lá e tal. Mas logo que eu deixei o mundo executivo, eu tinha algumas economias, eu tentei outros negócios, né? Tentei na área de suplementação nutricional, né? Montamos uma empresa que importava produtos. Na verdade, nós tínhamos os produtos já contratados para importar de Utah, nos Estados Unidos, e foi o momento que o business plan estava pronto, o capital necessário pronto, tudo preparado para o início do negócio. Foi quando a gente teve a primeira maxi desvalorização da nossa moeda, né? Dólar real, que estava na base de 1 por 1, meu plano foi montado 1 por 1, de repente, em 2 anos passou para 4. E acabou com o plano de negócio, não tinha plano de negócio que resistisse a uma situação dessa, né? Mas eu já tinha investido muito tempo, muito dinheiro, né? O fato de você ficar sem trabalhar, você já está perdendo dinheiro, já está se bancando. E aí montar uma estrutura, já tinha montado escritório, já estava responsável técnico, contador, enfim, já tinha tudo para começar um negócio dentro de pouco tempo. E aí inviabilizou. Tudo que eu pus, perdi, voltei para o mercado de trabalho. E comecei a juntar dinheiro novamente, guardar dinheiro novamente. A segunda tentativa, cara, um negócio totalmente fora da minha... Porque apareceu uma oportunidade. Foi no ramo de semi-joias, né? Joias folheadas a ouro, prata e tal. E é um ramo interessante, mas é um ramo dificílimo. E eu não entendia, não era o meu passado. Né? Eu adquiri um negócio achando que eu também iria adquirir o know-how junto com o negócio. Mas os antigos donos praticamente passaram o negócio e falaram, se vira, agora toma que o filho é teu. Toma né? que o filho é seu, exatamente. E aí foi difícil, porque a gente penou muito, é um ramo que tem muita especificidade, e eu e um sócio que a gente tinha na época, tentamos de todas as formas entender, mas o tempo foi crucial, a gente não tinha fôlego para aguentar.
esse aprendizado, não deu para pagar o aprendizado, né? Também não deu certo. Não desisti, não desisti. Vamos de novo. E aí, guarda dinheiro, tentei pela terceira vez. Um outro negócio, era uma empresa bem conhecida no mercado, também não vou citar o nome, mas é uma empresa conhecida no mercado que queria entrar no ramo, eles já estão no mercado com suplementos nutricionais, eles queriam entrar no mercado com essa parte de vitaminas para atletas e tudo mais e tal. E mergulhei de cabeça na ideia, porque era uma empresa boa, e tinha todos os parâmetros para funcionar, montamos um plano também, detalhamos o plano, fizemos toda a lição de casa para começar, mas essa pessoa que seria minha sócia, que era dona desse outro negócio, acabou sofrendo um revés na vida, não importa um detalhe aí, e acabou desistindo do negócio, me deixou sozinho, eu não tive condições de continuar. Mas não desisti. E na quarta tentativa veio a BioAge, a gente já estava mais maduro, aí o couro já fica mais calejado também, né? A gente aprendeu muito o que fazer, o que não fazer, e dar passos consistentes, pisar sempre num chão firme. E foi um aprendizado, né? A gente teve que passar por tudo isso para aprender. E felizmente esse último acabou dando muito certo, né? A gente acabou, como você falou no início, depois de 11 anos, quase 11 anos, nós começamos antes disso, né, nós começamos a perceber que dentro do nosso segmento de cosmética profissional, nós havíamos nos tornado líder de mercado. Eu não sabia, porque não tem uma entidade que compila os dados. Eu não sabia. Mas quem é que nos colocou nessa posição? Os fornecedores. Todos os fornecedores, nós começamos a perceber. Eles têm parâmetros. Né? Eles fornecem para todo mundo, né? E eles começaram a nos dar um tratamento diferenciado, um tratamento VIP. Por exemplo, eu ia para essas feiras, a de Paris, por exemplo, eu não tinha noite para jantar com os convites que eu recebia dos fornecedores que têm escritório regional aqui no Brasil, mas são empresas multinacionais, né? Atuam lá. E, de repente, a gente tinha convite de todos eles. Ah, vem jantar, almoçar. Né? Cara, começamos a ser paparicados, né? E aí conversa com um, com o outro, com aquele que você tem mais intimidade, e eles falavam, vocês compram disparado mais que todos os seus concorrentes diretos aqui. Né? E do outro também, e fala, pô, eu acho que nós estamos numa posição interessante. E aí, Claudio, foi quando começaram a aparecer os fundos que queriam comprar o negócio, comprar parte do negócio. Tivemos proposta de fazer fusão com outras empresas, tivemos várias propostas. Analisamos uma, outra, tal, mas nenhuma realmente nos convencia de que a coisa era boa, que seria um bom negócio para nós e para eles, porque também não adiantava simplesmente, apareceu uma oportunidade, vamos, tal, tchau. Né? Não, a gente construiu com muito carinho aqui, né? Muito. A família era uma família mesmo, né? A gente queria ver uma continuidade daquilo que a gente construiu, e não alguém que fosse comprar para 2 anos daqui, 2 anos vou vender, enfim, vou dobrar o valor, vou compra vender para fechar, né? Para não incomodar. E aí apareceu essa proposta da Hypera. A Hypera nos procurou. A Hypera, como eu te falei na época que nós conhecemos, era Hipermarcas, depois mudou para Hypera. Nós ainda continuávamos fabricando, terceirizando para eles. Então nós tínhamos um ótimo relacionamento, né? E conhecia os princípios, os valores da empresa, que era uma empresa espetacular, uma das melhores empresas do Brasil, com certeza, né? E, quando eles nos apresentaram o plano, né? A ideia deles era, desde o princípio nós queremos ser a primeira grande empresa brasileira a atuar no segmento da estética profissional. E de fato foram. De fato eles foram os primeiros, grandes, que entraram no mercado de estética profissional. E eles estão apostando muito nisso, porque eles viram o crescimento. Mais de 150 mil profissionais. E a tendência é cada ano você ter 3, 4, 5 mil novas no mercado. É muita gente. Esse negócio vai crescer muito ainda. E eles tiveram a visão de ver esse mercado, fizeram investimento na aquisição e continuaram fazendo investimentos, estão fazendo investimentos para se tornar disparado a grande líder no mercado da estética profissional. E vão. Um recado final? Nunca desista. Tenta. Se você acha que você pode empreender, que você sente essa vontade, esse desejo de atingir o sucesso e ser dono do seu próprio negócio, comandar uma equipe, é difícil, mas é muito prazeroso. Depois a recompensa final vale muito a pena, com certeza. No meu caso, valeu muito a pena. É isso.
Muito obrigado, Roberto, pela Obrigado. sua participação, pela sua disponibilidade. Obrigado. Parabéns pelo sucesso. Um orgulho muito grande da sua trajetória, de ter levado o nome do nosso Brasil para os cenários internacionais nesse segmento. A gente tem muito orgulho da BioAge ser Obrigado. uma empresa de sucesso brasileira Brasileira. e que continua nos representando até hoje. Obrigado. Obrigado. E aguardem os próximos episódios do Arte de Vencer. Deixe o seu like, se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha com todas as pessoas que vocês acham que vão se interessar por essa história extremamente inspiradora. Até a próxima.